No princípio, não havia nada. Nada além do silêncio de trevas sem fim. Mas o Criador soprou perante o grande vazio e sussurrou: faça-se a luz. E a luz foi feita. E era bom. O primeiro dia. E então a luz disforme começou a ganhar substância e forma. O mapa da criação é representado pelo símbolo da flor da vida, que é considerado uma fonte de conhecimento para tudo que existe, já que cada um dos círculos contidos nela explica todos os aspectos da realidade. O seu estudo pode nos ajudar a entender como o universo funciona, pois esse símbolo é descrito como o padrão do Gênesis, que são os movimentos espirituais originais. O caminho que o Espírito percorreu para dar início à criação deste universo em que vivemos. Os mundos manifestos foram criados através da geometria, que é a lei oculta da natureza. A geometria sagrada atribui-se no implicados simbólicos e sagrados a certas formas e proporções geométricas, sendo uma delas a flor da vida, que é vista por muitos como um meio de alcançar a iluminação e o significado espiritual mais profundo da vida. A imagem da flor da vida, encontrada por todo o mundo e em diversas culturas, representa o projeto de toda a criação. As representações mais antigas conhecidas da flor da vida foram encontradas no Templo de Osíris, no Egito, há cerca de 6.000 anos. Os egípcios sabiam que a flor da vida era mais do que um desenho bonito, e Tote, também conhecido como Hermes Trismegisto, a chamou de o ovo da metamorfose. Egípcios antigos tinham duas escolas de mistério. Uma era chamada de olho esquerdo de Horus, que ensinava os princípios femininos da criação sobre o amor e a compaixão. E a outra escola era chamada de olho direito de Horus, que ensinava os princípios masculinos inteligentes da criação, e a geometria sagrada era o assunto principal. Os entendimentos da criação cristãos e egípcios da realidade são quase idênticos, já que tudo o que é necessário para iniciar o processo de criação da vida é um vazio e o movimento do espírito. E quando esses dois aspectos são reunidos, todas as coisas podem ser criadas. A flor da vida é conhecida também como padrão do Gênesis, a linguagem do silêncio e da luz. Esse padrão representa as formas fundamentais do espaço e do tempo. E muitos grupos filosóficos de raízes científicas concluem que a flor da vida é o verdadeiro fundamento do universo. Esse símbolo é chamado de flor não apenas porque se parece com uma flor, mas porque representa o ciclo de uma árvore frutífera. A árvore frutífera dá uma flor que passa por uma metamorfose e vira um fruto, como uma cereja ou uma maçã. O fruto contém dentro de si a semente que cai no solo e depois se transforma em outra árvore. Portanto, há um ciclo da árvore para a flor, para o fruto, para a semente e de volta para a árvore novamente em 5 etapas. Os 5 passos simples nesse ciclo de criação são, na verdade, paralelos à geometria da vida. O princípio básico da flor da vida é um círculo ou uma esfera. O grande espírito se contraiu em um único ponto de luz, deixando um espaço vazio em seu lugar.
um espaço do qual ele poderia emanar sua luz. Assim, o Espírito, o único olho, lançou um raio de luz de consciência no vazio. Feixe de luz, que fora projetado em 6 direções, definindo o espaço norte, sul, leste e oeste, para cima e para baixo. Depois de projetar esses 6 feixes nas 6 direções, as extremidades dessas projeções foram unidas, criando dessa forma 2 tetraedros alinhados, ou seja, um octaedro que foi gerado uma vez sobre cada um dos seus 3 eixos para criar uma esfera perfeita. Uma linha reta é masculina, qualquer linha curva é feminina. O octaedro é feito apenas de linhas retas, portanto, ele é uma forma masculina. E como a esfera é feita apenas de linhas curvas, ela é uma forma feminina. Esta mesma história é relatada através da Bíblia, onde Adão foi criado primeiro. Então, de Adão e de sua costela, uma fêmea foi criada. A primeira esfera estava ao redor de Deus no primeiro dia da criação. E no dia seguinte, Deus criou outra esfera, onde o centro dessa esfera está localizado na superfície em qualquer lugar da primeira esfera. A intersecção dessas 2 esferas é chamada de Vésica Piscis, que é a imagem geométrica por meio da qual a luz foi criada. O último círculo forma uma flor completa de 6 pétalas, que é chamada semente da vida. E isso era o que significa quando disseram que no início eram 6. A flor da vida brota da semente da vida, que é uma metáfora para a luz, pois uma flor não pode florescer sem a luz. O processo de criação continua de mesma forma ordenada, com um círculo seguindo o outro. O ovo da vida é a construção tridimensional da semente da vida e é formado por 7 círculos que apenas se sobrepõem e contêm as informações sobre a estrutura celular e molecular dos blocos de estrutura da matéria, incluindo o corpo do ser humano. O fruto da vida é composto por 13 círculos que também está alinhado dentro da flor da vida e é dito ser o projeto do universo, contendo o ponto de partida para cada átomo e estrutura molecular e forma de vida existente. Esse símbolo é chamado de fruto porque é o resultado, o fruto do qual a trama dos detalhes da realidade foi criada. Esse padrão de 13 círculos pode ser visto no símbolo da árvore da vida, que é um modelo para a iluminação e compreensão de diferentes aspectos e níveis da consciência, onde cada uma das esferas da árvore está correlacionada a uma faceta de nossa existência. Quando 78 linhas retas são usadas para conectar todos os centros de todas as esferas no fruto da vida, o cubo de Metatron é gerado. O cubo de Metatron é um dos sistemas de informações mais importantes do universo, já que ele contém dentro de si os 5 sólidos platônicos, que são os blocos de construção da nossa realidade tridimensional. Todas as formas platônicas têm um duplo, uma forma oposta que pode ser criada a partir da outra. E todos eles se encaixam perfeitamente em uma esfera. O espírito começa a se mover exatamente ao redor do equador da esfera original ou central, percorrendo 360 graus completos até chegar ao ponto em que começou. Esse movimento contínuo começa a formar um vórtice, criando diferentes tipos de formas tridimensionais, uma após a outra, que são os blocos de construção de toda a realidade. Cada forma de vida começa como uma esfera, pois todos nós começamos como um óvulo. Em seguida, passamos para um tetraedro em 4 células, depois para 2 tetraedros interligados em um
tetraedro estrela interligado em 8 células. De 2 cubos com 16 células, voltamos a ser uma esfera com 32 células, e da esfera nos tornamos um toro com 512 células. Todas essas geometrias são formas sagradas que saem do primeiro sistema de informações do fruto da vida, que é baseado no cubo de Metatron. De acordo com o pesquisador Drunvalo Melquisedeque, a estrela tetraédrica, conhecida como Merkaba, é a primeira geometria usada para integrar o espírito, a matéria e a grande luz. Ou seja, a aura que envolve o humano, na maioria das pessoas, a Merkaba permanece adormecida. Daí a sua função estática. Porém, ela pode ser ativada por meio do giro ou função dinâmica, utilizando técnicas específicas de meditação. Segundo o pesquisador Richard Hoagland, o tetraedro estrela não está somente em torno do corpo humano, mas também em torno do planeta, sóis e corpos ainda maiores. É interessante notar que o nome de Deus em hebraico é Yahvé, que é traduzido como tetragrammatron do grego, onde tetra significa 4 e se refere às 4 faces de um tetraedro, e o gramaton se refere ao peso ou à gravidade. Essas geometrias mudam e evoluem continuamente e estão em relação íntima com todas as outras. Elas podem ser vistas como a manifestação e a criação dinâmica da vida, do universo e de tudo que existe. Tudo começa com um ponto de potencial infinito, onde o tetraedro dá origem ao octaedro, cujo movimento e estrutura resultam na criação da estrutura do toro. Nesse sentido, a estrutura do toro é derivada da estrutura básica do tetraedro, e um toro é formado quando você gira o padrão Gênesis completo em torno de seu eixo central, sendo ele a única forma geométrica que é capaz de dobrar em torno de si mesmo, para dentro ou para fora. O toro formado está literalmente em torno de todas as formas de vida, todos os átomos e todos os corpos cósmicos, como planetas e galáxias. A estrutura do toro tem uma propriedade inerente de autorreferência, pois o seu movimento para dentro e para fora resulta em todas as partes do toro passando pelo centro. O tetraedro pode formar a estrela tetraédrica, onde cada ponto da estrela tetraédrica pode formar seu próprio tetraedro estrela, que pode continuar infinitamente. Como no universo fractal e holográfico, cada ponto tetraedro está conectado a todos os outros pontos. Se cada ponto tem consciência devido à formação do toro, então a lei hermética de como acima é como abaixo tem significado na estrutura toroidal. E assim, o toro parece ser fundamental para toda a criação. A espiral Pi está no centro da flor da vida e é inerente à estrutura do toro, e é também conhecida como a média dourada. A proporção de ouro é a base matemática da criação, desde a reprodução celular até as medidas de nossos próprios corpos e dos corpos celestes. Além disso, Pi está presente nas frequências de som e da luz, bem como os elementos gasosos e líquidos, e basicamente em todos os elementos listados na tabela periódica. O toro pode ser perfeitamente descrito por um conjunto de espirais Pi, aspiralando em um ponto zero perfeito ainda no núcleo do vórtice. A condição elétrica positiva comprime grandes volumes de ondas de luz em pequenos volumes, enrolando-as em um movimento centrípeto em vórtices e em espiral. E a condição elétrica negativa expande pequenos volumes de ondas de luz em grandes volumes, desenrolando-as centrifugamente
em equadores vazios, onde a matéria desaparece. A vida começou de forma simples. Depois um mundo complexo onde vivemos foi criado. A flor da vida não são apenas círculos entrelaçados e unidos, mas esse símbolo é o mapa vivo da criação e de toda a realidade. O círculo é o um e os muitos ao mesmo tempo. O espaço a partir do qual todas as outras geometrias evoluem. O espírito veio de um único ponto no centro de uma primeira esfera e começou a girar em um vórtice, gerando as geometrias que criaram as realidades que levam à vida eterna. Esses blocos de construção fundamentais podem nos ajudar a nos conhecermos como seres de luz multidimensionais em evolução consciente, pois há apenas uma única consciência movendo-se por toda a vida. E assim, estamos intimamente conectados com a fonte da existência. Ao lembrar-se dessa informação, um despertar irá emergir. O despertar da consciência crística, um nível de existência que dissipará o mito da separação, levando-o à unidade e à presença de Deus.